noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso 16º episódio, Lugar de Fala, com Tânia Neco, euzinha aqui. Hoje eu trago uma pessoa muito especial. É a Madalena Fernandes. Ela é minha prima. Ela é nascida e criada em Crixás. E assim, é com um prazer muito grande que eu recebo. Eu tenho uma admiração incrível por ela. Todo mundo fala assim, como é a Madalena, gente? Primeira coisa é a organização, mas nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero receber você. Obrigada por ter recebido o convite, Madalena. Que Deus te abençoe muito. E eu sei assim, que você saiu de Rubiataba, hoje você está morando em Rubiataba, para atender esse pedido. Então, muito obrigada. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, né, que vão estar assistindo, né, esse nosso momento. Para mim é motivo de muita alegria, né, estar aqui, né, para estar atendendo esse seu pedido, né, e eu sou muito agradecida, né, pelo convite. Gente, nós temos muito que falar dessa mulher. Essa mulher, ela tem uma força, é muito dinâmica, tem uma força assim incrível, arruma trabalho, arruma tempo para trabalhar na igreja, para ajudar o próximo, para orar. Assim, eu acho incrível. Você tem uma força assim. Deve ter vindo do Tia Maria, do Tio Pedro, né? Quando eu era pequena, vou contar um segredo pra vocês. Eu amava o Tio Pedro. Todo mundo que já Pedro Pi, né? Sim. Pedro Pi. E ele tirava as folias de Crixás, ele andava nas folias. Gente, eu amava das... Nossa Senhora, como eu amava o Tio Pedro. E eu lembro assim, ó, em cada folia que a gente ia, eu amo dançar catira. Amo. E eu sei que isso veio do Tio Pedro, porque eu olhava assim, mas ele dançava muito. Eu não sei se você consegue lembrar disso. Ele era de Maria e Tio Pedro. Pela folia. Sim. Então, hoje você é aposentada. Sim. Eu, como todos já me conhecem, né, como a Tânia falou, morei em Crixás há muitos anos, fui nascida e criada aqui. Nesse ano de 2024, eu mudei para Rubiataba, né? Mas Crixás, para mim, é a cidade do meu coração. Né? Então, nós estamos aqui, né? Eu sou uma pessoa realmente muito religiosa, né? Muito prestativa. E eu acho que é interessante, né, pelo trabalho que eu já realizei em Crixás, inclusive quando você me convidou, né, para essa nossa conversa, para esse momento de fala, eu pensei, depois falei, acho que será importante, porque eu já dei uma grande contribuição para Crixás, para o povo de Crixás. Então eu acho que é interessante eu deixar mais esse momento registrado na história de Crixás. Né? Não, gente, ela lutou um pouquinho, ela não queria não, Tânia. Eu não, Madalena, eu sei que eu estou fazendo, confia no nosso trabalho, mas eu sei também que você confia. Sim. E assim, e por toda a sua experiência de vida, eu acho que você tem muito a acrescentar, muito mesmo. Então, assim, são N momentos na sua vida e, assim, todos os momentos foram de vitória. E eu acredito nisso, Madalena, verdadeiramente é por sua fé. Me conta primeiro aqui, como é ser professora? Você trabalhou no estado e aposentou. Sim. Mas hoje você é concursada municipal, continua nativa. Sim. Tânia, eu comecei a minha carreira como professora com 17 anos de idade. Com 17 anos eu fui convidada, né, pelo então prefeito na época, o Joaquim Frederico Dietz, né, para eu trabalhar no Colégio Prudêncio Ferreira. Na época, a filha dele, né, a Beth Dietz, era diretora da escola, né, e ela me convidou. E lá, graças a Deus, eu comecei a realizar esse trabalho. E assim, eu gostei muito. Na época, eu estava fazendo o magistério, e eu me identifiquei muito com o curso do magistério. Né? E logo eu comecei a trabalhar lá, né, como professora primária, e aquilo foi, assim, me enriquecendo, né? E os anos foram passando, aí logo eu fui contratada pelo Estado, né? Fui contratada pelo Estado assim que eu completei 18 anos de idade, né? Eu fui contratada. E lá no Prudêncio Ferreira eu trabalhei por 33 anos e 8 meses. Nossa. Né? Ser professora é uma missão. É uma missão árdua e, ao mesmo tempo, é uma missão gratificante. Né? Porque, sendo professora, nós temos a oportunidade
de ajudar o aluno ao aprendizado, né? E aprendemos também muito com o aluno. Nós, professores, aprendemos muito com o aluno. E, como eu falei, é uma missão árdua, né? Mas também se torna uma missão assim, muito gratificante. Eu amo ser professora. Mesmo, né? Eu amo ser professora. A gente tem as lutas, né, os momentos bons, os momentos ruins, os momentos difíceis, mas tem também os momentos fáceis e muito gratificantes, né? Que nos engrandece muito. Eu lembro do Prudêncio Ferreira, eu acompanhava muito a minha tia Ismar, e ela gostava muito de decoração. E você também, Sim. Eu lembro de um desfile que teve, eu acho que era normalmente era dia 7 de setembro, e vocês arrumaram, decoraram carros, mais carros assim. A gente passava a noite decorando carro alegórico. Eu lembro disso, Lorena. E lá no Prudêncio Ferreira, durante esses 33 anos e 8 meses, eu, graças a Deus, eu atuei muitos anos como professora, né, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Eu atuei durante 10 anos como secretária-geral, uns 10, 12 anos como coordenadora pedagógica, 2 anos como diretora daquela escola, né? E assim, eu tenho muito orgulho de ter deixado o meu nome e a minha história, né, registrada lá na história do Colégio Prudêncio Ferreira, né, que foi a escola pioneira em Crixás. E durante o tempo, né, que lá eu estive professora, diretora, nós tivemos assim, o privilégio de ter conseguido realizar grandes feitos, né, para aquela escola, tanto na parte pedagógica quanto na parte física, né? Eu me lembro quando eu estive diretora, o segundo pavilhão da escola, ela estava desabando, né? E outros diretores anteriores haviam lutado muito para conseguir a reforma, né, junto ao Estado, e não tiveram o privilégio de conseguir, né? E durante a minha gestão, assim, o meu esforço, juntamente com o esforço das colegas, né, professoras, funcionários, nós lutamos muito e conseguimos a primeira grande reforma geral lá do prédio da escola, né? Então, assim, o meu esforço, juntamente com o esforço dos demais professores e funcionários lá, valeu muito a pena, né? Porque nós conseguimos grandes feitos. Como era a sua relação com os professores? Você, enquanto diretora, você era tratada assim, você era rígida? Sim. Eu acho que ela tem cara de rígida mesmo, gente. Como professora, o alunado sempre me achou muito rígida, né? E eu realmente, assim, eu não me sentia rígida, né? Eu não me achava rígida, eu achava, assim, que eu estava ali cumprindo um papel, né, que eu precisava cumprir, né? Os momentos de brincadeiras eram brincadeira, mas o momento de falar sério era o momento de falar sério, né? Então, assim, o alunado, ele tinha um certo receio, né, da minha pessoa, né? E quando eu estava diretora, então, eu tinha, graças a Deus, eu tinha um bom relacionamento, né, com os demais colegas professores, os demais funcionários, com os alunos. É claro, assim, que quando a gente está à frente, né, de uma instituição, principalmente uma instituição de ensino, a gente não consegue atender, né, a necessidade de todos. E a gente não consegue também agradar a todos, né? Mas, assim, eu considero que eu tive um bom relacionamento, né, com meus colegas de trabalho, com o alunado, mas tanto os colegas professores, funcionários, né, quanto o alunado, sempre me tiveram como uma pessoa rígida. Sabe? Eu acredito mesmo. Mas, assim, quando a gente estava, né, falando sério e sendo rígido com eles, às vezes eles reclamavam. Mas depois, Tânia, o que é assim, muito importante, eu mesmo já tive muitos alunos, são enorme, uma quantidade enorme de ex-alunos meus que hoje, né, são médicos, são advogados, né, e várias outras profissões. Então, assim, é muito gratificante porque eu já recebi inúmeros deles, né, me procurando e falando assim, professora Madalena, graças, né, ao seu trabalho, né, a você ser rígida, né, a você cobrar tanto, que
Na época eu achava você chata, né? Eu achava você assim muito séria, né? Muito exigente, mas valeu a pena, porque o profissional que eu sou hoje, graças a Deus, eu devo muito a você. Então isso torna-se gratificante pra gente, né? Tem alguns professores em Crixás que realmente assim, eu tiro muito chapéu, porque assim, elas são rígidas, mas é exatamente isso. São rígidas para que os alunos tenham um futuro melhor. Então é uma cobrança boa. Né? Não dá para ser um professor e ficar passando a mão na cabeça do aluno, porque porque existe, né, o professor bonzinho. Esse professor que você disse aí, que passa bem, né, passa muito a mão na cabeça do aluno e tal. Quer dizer, no momento que ele está sendo o professor bonzinho, o alunado gosta. Mas futuramente o alunado vê, ele consegue enxergar a perda que ele teve, né? Convivendo ali, sendo, né, conduzido por aquele professor bonzinho que às vezes não cobrou, não moldou o aluno, né, da forma que era necessário, né? E hoje você aposentou e hoje você exerce no EJA. No ano de 2014, né, eu completei o meu tempo de trabalho, né, pelo Estado, eu me aposentei pelo Estado. Então já tem 10 anos? Já tem 10 anos. Nossa Senhora. Em 2001, eu prestei o concurso, né, do município de Crixás para professora, né? E em 2001, eu fui chamada, né? E comecei a trabalhar na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Tá. Não é no EJA, é na EJA. É na EJA, né? Na EJA. Porque se refere à educação de jovens e adultos, né? Então, eu comecei lá em 2001 e atuei, né, na EJA em Crixás, na EJA do município, até o final do ano de 2023, né? Então, foram 23 anos atuando como professora de educação de jovens e adultos. Né? Há uma diferença muito grande, Madalena, porque parece que na EJA os alunos não tiveram muita oportunidade, não quiseram, e aí já mais com o tempo, assim, que vê a necessidade, você consegue sentir uma diferença? Sim. É uma diferença grande, Tânia, porque a educação de jovens e adultos, ela é voltada para aquelas pessoas, né? Os jovens, os adultos, os idosos, que não tiveram a oportunidade, né, de concluir os seus estudos na fase regular, né, do tempo de estudo. Né? Então, assim, é um estudo, é um trabalho diferenciado, né? Tanto para o alunado, como também para o professor. Né? E hoje a educação de jovens e adultos, ela já torna-se um pouco mais difícil, porque quando eu entrei, realmente era só adultos. Uhum. Então era mais fácil você trabalhar, né, com aquela clientela só de pessoas adultas e pessoas idosas, né? Porque realmente eram alunos que iam lá para estudar, né, para buscar o conhecimento. Né? Aí depois as leis mudaram, e aí deram oportunidade também para os adolescentes, né, a partir de 15 anos de idade. Aí mesclou muita clientela. Né? Aí foi adolescentes, jovens, idosos. E você depara com alunos, tipo assim, no mundo das drogas, nesse período? Sim, e a clientela hoje já mudou bastante, né? Mas a clientela da EJA, uns 10 anos atrás, era uma clientela assim, muito difícil, né, da gente conduzir, né? Porque nós tínhamos assim, vários tipos de alunos, né? Alunos, né, vamos dizer assim, de várias dificuldades, né? E isso realmente dificulta um pouco o trabalho do professor, porque às vezes a gente... o professor acaba indo ministrar aula, né, com certo receio, né? Eu, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitada pelos alunos, né? Acho que devido também eu ser mais séria, né? Cobrar mais, então os alunos sempre tiveram um respeito, assim, grande pela minha pessoa. E isso facilitava o meu trabalho, né? Inclusive, às vezes, na escola, quando, né, o diretor, a diretora se deparava com um aluno muito problemático, né? Muitas vezes eu era chamada para ir ajudar, né, conversar com aquele aluno, tentar resolver o problema daquele aluno, porque eu
De Crixás, hoje eu sou uma das professoras que, ano passado, né, que estava na EJA e era uma das que tinha começado o trabalho na EJA há 23 anos atrás, né. Então, assim, eu sempre tive um conhecimento, né, profundo sobre a EJA, né, sobre como lidar com o aluno da educação de jovens e adultos, né. Mas a gente percebe uma grande diferença do ensino regular, né, para a educação de jovens e adultos. Porque a maioria dos adultos, né, que vão lá, das pessoas idosas, eles vão ali para um ambiente de convivência. É claro que eles vão em busca do conhecimento, em busca do aprendizado. Mas o desejo deles maior ali é ter uma convivência, ter com quem conversar, né, distrair, contar, compartilhar o dia a dia, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com a educação de jovens e adultos, a gente acaba apaixonando, porque a gente aprende muito com eles, né? A vivência, né, deles é uma vivência, assim, a grande maioria tem uma vivência muito sofrida. Eu acho. A gente vê, assim, em alguns filmes falando, é lógico que, assim, não é uma história real, mas sobre os alunos que querem aprender e que têm dificuldade na aprendizagem, devido, tipo assim, passou a vida toda sem saber escrever, começar do zero. E assim, é desafiador. É desafiador, é um trabalho desafiador. E quando a gente depara, né, com tantos alunos alcançando sucesso, né, a gente fica assim muito, muito satisfeito, né, com o trabalho que realiza, né? Porque existem pessoas que consideram a educação de jovens e adultos como uma modalidade de ensino que não traz uma bagagem, né, suficiente para o aluno prestar um vestibular, né, fazer uma faculdade, né? E é totalmente o contrário. A educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade de ensino assim que dá a base, sim. Sério? Né? Eu pensei que seria mais uma coisa mais superficial mesmo. Não. Inclusive aqui em Crixás nós temos várias alunas, né, que foram nossas alunas lá na educação de jovens e adultas, educação de jovens e adultos, e que hoje já fizeram faculdade, né, são professoras, são advogadas, né? Então, assim, a gente sente, né, muito gratificante pelo trabalho realizado, né? E é muito importante quando o aluno chega para a gente e fala assim, professora, eu jamais imaginei que eu teria na vida essa oportunidade, né, de estar aprendendo e tudo. E aquelas pessoas de idade, quando eles conseguem, né, escrever o nome, conseguem começar a ler as palavras, nossa, assim, é muito gratificante. Eu imagino. Madalena, Lions Club, você atuou, você foi presidente, né? Fala a palavra presidente mesmo, presidente durante muitos anos, né? E o Lions Club, qual é a missão dele? Tânia, o Lions, ele é uma associação internacional. A missão do Lions é realizar trabalho humanitário, né? Para ajudar as pessoas que estão em dificuldades, né? Em grandes catástrofes, a nível, né, do município, todas as pessoas, né, que precisam ser melhor assistidas, né? Então o Lions, ele tem esse trabalho, né, solidário, né? É um trabalho voluntário, né, onde os associados, vamos dizer assim, eles pagam para trabalhar, né? Participando, o Lions de Crixás existiu aqui por 40 anos, 40 anos, e durante esses 40 anos, o Lions prestou grandes serviços à comunidade de Crixás. Eu lembro de alguns episódios, umas pessoas que precisavam fazer cirurgias de catarata. Isso, exatamente, era muito presente, né? Porque o Lions, ele é voltado muito assim para a área da saúde, para a área ambiental, né? E assim, o Lions de Crixás, nós já realizamos grandes trabalhos. Sim. Na área da saúde, né, da visão, né? Nós já realizamos grandes campanhas, né? Tem casa em Crixás? Sim, o Lions de Crixás, nós tínhamos a sede própria, sim, né?
E tínhamos também as casas geminadas lá no setor Pedro Machado. Essas casas geminadas, nós tínhamos lá 6 casas geminadas, que elas eram destinadas à moradia, né, de idosos carentes, né? Então, assim, as 6 casinhas, elas sempre eram ocupadas por idosos carentes. E hoje, Madalena? Aí, quando foi no ano de 2023, devido ao Lions ser um trabalho voluntário, e o trabalho voluntário nos últimos anos, ele tem, assim, caído muito, né? Porque as pessoas encontram muita dificuldade em estar destinando o seu tempo para servir o próximo, né? E graças a Deus, Crixás hoje, as pessoas estão muito voltadas, assim, para os trabalhos paroquiais, para os trabalhos, né, da paróquia, né? E isso também ajudou a dificultar a participação das pessoas no Lions, né? Porque às vezes a gente convidava a pessoa para entrar no Lions e falava assim, não vou entrar porque para que eu vou pagar para eu trabalhar, se eu vou para a igreja, né? E lá eu vou prestar um serviço voluntário, não vou precisar pagar taxa nenhuma, né? Então, assim, no ano de 2023, o Lar de Crixás estava com um número bem reduzido de associados, né? E aí logo surgiu essa oportunidade da minha mudança para Rubiataba, né? Ele dissolveram o clube, né? Aí, ano passado, foi dissolvido o clube, né? Em maio de 2023 foi dissolvido o clube. E pelo estatuto do Lions, porque o Lions, ele é uma entidade de serviços, né, sem fins lucrativos, né? E pelo estatuto do clube, quando o clube, né, tem bens imóveis, esses bens imóveis só poderão ser doados, né, eles não podem ser vendidos. E eles só podem ser doados também para entidades sem fins lucrativos, né? Aí, na época, nós reunimos, né, e fizemos a doação do terreno e da sede do Lions. Nós doamos para a Associação, né, dos Autistas, né, São Miguel Arcanjo. E as casinhas geminadas e o terreno lá das casinhas, que é um terreno assim bem amplo, nós fizemos a doação para a Pai Crixás. Legal. Né? Então, hoje, sim, hoje o Lar de Crixás não mais existe, ele foi dissolvido. E os bens imóveis que nós tínhamos, né, que eram esses 2, graças a Deus nós tivemos o privilégio de doar para instituições, né, importantes também da nossa cidade, que realmente vão, assim, estar ajudando bastante eles. Né, É importante frisar, assim, pelo que você me fala, é um trabalho realmente com transparência, né, Madalena? Sem fins lucrativos mesmo. Isso é muito importante. É sem fins lucrativos mesmo. Inclusive, assim, todo evento que é realizado no Lions, se o Lions realiza uma feijoada, o mesmo valor do ingresso que a gente vende para a pessoa lá fora, né? A gente trabalha ali tudo, mas a gente compra e almoça como se fosse, né, a pessoa lá fora. Eu lembro que fosse uma festa muito boa, gente do céu. Então, assim, mas é um trabalho que gratifica e engrandece muita gente. Então, hoje a sede é a sede do Lions, a antiga sede do Lions é da Associação dos Autistas. E a sede das casinhas geminadas lá é da Pai Crixás. E a Pai coloca o que lá? Eu não sei o que eles né, estão utilizando lá, né? Mas é importante que vocês fizeram certo. Fizemos fizemos a nossa parte. E você, né? na mudança para o Rubiataba, você continua no Lions? Sim. Aí antes de eu ir definitivamente para Rubiataba, né, levar a minha mudança, nós já ingressamos no Lions lá de Rubiataba. Então, a partir de agosto de 2023, Helena e eu já ingressamos lá no Lions. Nossa, você tem tempo para lecionar, para cuidar da casa. Cuidar da casa você paga alguém? Eu tenho um ajudante que vai 2 vezes por semana. E é só você mais o Helenão, mas mesmo assim acaba tendo serviço, né, Madalena? Sobre a igreja, você tem tempo para a igreja. Lá em Rubiataba, hoje, vocês, aqui em Crixás, você exercia qual Deus? Trabalho. Pastoral. Sempre assim, eu tenho o grande privilégio, Tânia, de dizer que
Desde os meus 10 anos de idade, eu participo, né, da vida da igreja. Né? Eu me lembro que tinha aquela casa grande, né? Não era a casa grande mais que falava, mas a casa paroquial, que era uma casa enorme que tinha ali, próximo onde hoje é a igreja. E ainda existe essa casa lá, né? Mas as freiras moravam lá. Sim, eu lembro. E meus pais tinham a casa lá ao lado, né? Então eu morava lá com meus pais nessa casa. E todos os dias eu ia para a casa das freiras, né? Ajudá-las, né? E aí quando era... Fui catequista por muitos anos, né? Aí depois eu deixei. E nos últimos anos em Crixás, eu atuei muito na pastoral do batismo, eu era coordenadora, né, da pastoral do batismo. Fui coordenadora da pastoral do dízimo, trabalhei por muitos anos na pastoral do dízimo. Atuei também por muito tempo na pastoral familiar. Né? E todas as campanhas que a igreja realizava, eu sempre, Eleanor e eu estávamos à frente. Inclusive, você é prova disso, que todo ano, Eleanor e eu entrávamos em contato com você fazendo pedido, né? Então, a igreja está precisando disso. Eu acho muito interessante falar, porque assim, às vezes a gente fica numa caixinha assim, então eu não posso ajudar, eu não dou conta, o meu tempo, quer dizer, uma pessoa altamente, com muitas tarefas. Gente, e eu quero falar uma coisa para vocês, a importância disso. E ela nunca teve vergonha de bater na porta da gente, porque não era uma coisa que ela estava pedindo para ela. Então ela estava pedindo para a igreja, seja da novena do final do ano, né? Tudo sim, bancos para a igreja, Madalena sempre, então ela sempre tomou frente, como disse, segurou no, né, assim mesmo, e foi forte assim, e é forte. Eu acho isso muito interessante. Eleanor e eu, a gente sempre ajudou muito nas campanhas da igreja. Inclusive, quando foi para essa reforma da igreja, eu tenho muito orgulho de dizer assim que a saudosa tia Lena, né, e eu, o Rômulo, nós três sempre batalhamos muito para uma reforma geral assim que valesse a pena. Né? Aí quando foi na época do padre Monsenhor José Modesto, né, nós insistimos muito a pastorais. Né? Então, se nós já realizamos, graças a Deus, muitos trabalhos para ajudar, né, a comunidade católica aqui de Crixás. Sim, eu acho que todo mundo tem uma gratidão, eu acredito. E assim, e a gente tem vamos dizer assim, um amor enorme, principalmente pela folia do divino, né, Tânia? Meu pai, ele foi das pessoas que ajudou a criar a Folia do Divino, dos fundadores, né, dos fundadores da Folia do Divino, nos últimos tempos em Crixás, né? Meu pai atuou coordenando, dirigindo essa folia por muitos anos, né? E naquela época era tudo assim por conta dos alferes, né? Que meu pai sempre foi alfer da folia, né? Naquela época não trocava assim, todo ano era um alfer, sempre era o mesmo, né? E eu me lembro que meu pai, ele não media esforço, né? Não media esforço, colocava o carro, colocava tudo à disposição. E ele conduziu a folia por muitos anos. Muitos anos. E depois que meu pai faleceu, no dia que ele faleceu, eu coloquei dentro de mim assim que todo ano eu iria receber a folia do Divino em casa, dando um almoço. Né? E graças a Deus eu consegui, né, cumprir essa fala minha. Todos os anos que teve a folia em Crixás, eu era doadora, Eleanor e eu éramos doadores do almoço. Né? E sempre foi muito gratificante e valioso para a gente isso aí. Madalena, você é diferenciada. Falar a verdade, eu tiro o chapéu para você. Casou com a Eleanor, eu trabalhei com a Eleanor no Bradesco, gente boa demais, eu gosto muito dele, tenho um carinho enorme por ele. Quantos anos vocês são casados? Nós temos 40 anos. Já? 43 anos. Meu Deus do céu. Tem duas filhas lindas. A Ariane. Ariane e Daniele. As duas hoje são casadas. E as duas têm filhos. Filhos. Eu hoje digo assim, com muita alegria, Tânia, com muita satisfação, que eu tenho 4 filhos. Eu tenho as 2 filhas, né, que eu gerei, e tenho os 2 filhos que eu ganhei. Porque o Daniel e o Tiago, para mim, são filhos que eu amo muito. Né? Eu tenho um carinho muito grande por eles. Graças a Deus, nós nos relacionamos muito bem, sabe? Então, assim, Eleanor e eu somos muito felizes, né? De tê-los fazendo parte da nossa família, de tê-los como filhos. Né?
E netos? tenho 4 netos. Eu tenho a Daniele, né, que é a minha filha mais nova, mas ela casou primeiro. Então ela tem um casal de filhos. É um menino. A Alice, né, que hoje está com 10 anos, e o Guilherme, que está com 6 anos. Né? E a Ariane, ela casou por último, ela tem gêmeas, né, a Helena e a Heloísa, que estão hoje com 4 aninhos. Né? Você se considera uma avó presente? Graças a Deus. Muito e ainda presente. tem tempo para as netas. E o meu grande orgulho é de ter esse tempo. Por quê? Se você me perguntasse hoje, Madalena, qual que é hoje a sua maior alegria? Eu diria para você, eu digo para você, meus netos. Tá vendo, Brenda? Por quê? Amo muito as minhas filhas, amo de coração. Mas assim, por mais que a gente crie os filhos, Tânia, com carinho, com amor, com dedicação, que a gente dá os cuidados necessários, mas assim, nunca que são igual aos netos. Por quê? Quando nós criamos os filhos, nós, infelizmente, eu hoje digo a palavra infelizmente com muita clareza. Infelizmente, a preocupação dos pais é de trabalhar para dar o melhor equivalente financeiro. Mas aproveitar o tempo. Mas eu não aproveitei o tempo com as minhas filhas. Por quê? A minha preocupação era trabalhar. Trabalhar muito. Inclusive, muitos anos da minha vida eu trabalhei de manhã, à tarde e à noite. E aí você me pergunta, Madalena, quem cuidava das suas filhas? Eu. E graças a Deus eu tive muita ajuda da minha sogra e das minhas cunhadas. Né? Mas eu ia embora, fazia o almoço, eu levantava cedinho, de madrugada, deixava o almoço mais ou menos, né, preparado. Chegava às 11h30 em casa, terminava o almoço, almoçava, levava minhas filhas, dava banho, arrumava, almoçava, levava de volta, deixava com minha sogra, né? Quando era à noite eu cuidava direitinho, organizava, deixava com a Elenon, ia trabalhar. Então, assim, era aquela preocupação em dar o melhor para as minhas filhas. E o melhor mesmo eu não dei, que foi o tempo, né, de estar com elas, de sentar no chão, de brincar, o tempo que elas precisou de mim, né? Eu deixei a desejar nisso aí. E é o que todos os pais, infelizmente, deixam. Né? Eu acho um pouco assim, nossa, eu podia ter feito isso, agora eu vou fazer com os meus netos. Aí a gente vê assim que a responsabilidade que nós pais temos em educar os filhos, em cuidar e dar o melhor para o filho financeiramente, realmente não é essa visão que a gente precisa ter, que a gente deve ter, né? E por que eu falo que os netos hoje é a minha grande alegria? Porque assim, eu não tenho a responsabilidade hoje de ter que trabalhar para dar uma vida melhor para os meus netos, né? Sim. Porque graças a Deus eles têm os pais que dão essas condições para eles, né? Então, assim, eu tenho todo o tempo, eu chego lá na casa deles, é o tempo inteiro com eles, eu rolo no chão, eu deito com eles, a gente coloca os colchões tudo junto, vai todo mundo para a mesma casa, sabe? Então eu tenho aquele tempo de dar atenção, de dar o carinho que eu não tive para dar para minhas filhas. Então, se você me perguntar hoje, a minha grande alegria é os netos. E às vezes tem pessoas que falam assim que os netos são remédios, né, para a vida dos avós. E tem pessoas que acham estranho, mas são, né? Eles são remédio para a vida dos avós. Nossa, E a gente faz tudo pelos netos. O dia que a tia Mira esteve aqui, desculpa, ela falou isso, ela falou, Tânia, é tão bom ser útil, porque assim, como diz assim, acaba sendo um mundo para os netos, né? É interessante. Os pais não gostam muito. Porque os pais falam assim que os avós são estraganetos. Eu acredito. Por quê? Porque assim, às vezes minhas meninas bradam comigo. Quando eu tô lá, que, assim, sobre a casa delas, que elas, né, ficam bradando e eu fico falando, não, pra que ficar fazendo isso e tal? Aí elas falam, mas a senhora fazia com a gente, a senhora bradava com a gente, colocava de castigo, né? Aí eu falava, não, mas naquela época eu tinha um outro pensamento, né? Hoje o meu pensamento é diferente. Então, assim, tudo a gente quer o melhor para eles, né, Tânia? A gente quer o melhor para os netos. Os netos são tudo na vida da gente. Tudo. Agora vamos falar um assunto que, assim, que eu não sei
seu psicológico, como é em relação, mas o câncer que você teve. Quando você descobriu o câncer, Madalena? Tânia, eu tive o câncer, eu descobri o câncer foi em 2020, né, que eu passei por essa situação. Estava na pandemia? Eu sempre tive problema, né, desse rim, né, que eu tive o câncer, mas eu sempre fui muito atenta, né, já era finalzinho de fevereiro, aí quando ele viu o resultado ele não gostou. Ele falou assim, olha, dona Maria Madalena, a senhora vai fazer uma tomografia urgente para mim com contraste. E eu sou muito alérgica, né? Aí eu falei para ele, doutor, mas eu não posso fazer com contraste, porque eu sou muito alérgica. E ele, mas a senhora vai fazer. E tal. E aí fiz essa tomografia. Já te gerou um certo medo. Aí já me gerou um certo medo. Aí fiz, e ele falou para mim assim, como eu sempre tive alergia, ele falou, olha, a senhora vai fazer aqui no hospital e qualquer coisa, se eles não quiserem fazer, só vai me ligar que eu desço, ele pedia, né, nos consultórios no andar de cima, eu desço que eu vou pedir para eles fazer a tomografia da senhora, tem que ser com contraste. Aí eu estava tudo pronta para fazer a tomografia, e aí eles chamaram a mesma médica que tinha feito a outra anterior sem contraste, né? Quando ela viu que era a minha pessoa, ela não quis fazer o exame. Nossa. Eu já estava pronta, né, na máquina, tudo. Ela não quis fazer o exame. Aí eu falei para ela, não, eu quero fazer o exame. Eu assumo todos os riscos. Você falou? Falei para ela. Aí ela falou, não, você não pode levantar, se trocar, eu não vou fazer o exame assim. Aí ela foi e me explicou porque ela falou, só não poderá não ter chance de sair com vida da sala. Né? Então eu não vou fazer o exame. Falei, não, mas eu quero fazer. Aí eu fui, ela pediu para eu me trocar, eu levantei, troquei, peguei o celular, liguei pro meu médico, né? Aí ela foi e falou assim, quem que está acompanhando a senhora no hospital? Eu falei, meu esposo. Aí ela foi, perguntou o nome dele, eu falei, aí ela pediu a enfermeira para chamar, ela não chamou. Aí ela não chegou lá, ela foi e explicou para ela, mãe, explicou, né, os riscos, né? Aí ele falou, não, a decisão é dela. Eu assinei, mas aí eu precisei ir para o ambulatório, fiquei 2 horas tomando medicamentos, né, para não ter reação alérgica também. Aí fiz o exame, graças a Deus deu tudo certo. Aí na mesma hora que o resultado ficou pronto, eles iam me entregar na hora o resultado, eu já subi. Aí quando eu entramos no consultório, que eu entreguei o resultado para o médico, aí a minha decepção foi profunda, porque além de ter dado, né, um tumor maligno no rim, eu e a Lenon, aí já descemos, quando descemos já liguei para minha filha, para a Daniele, porque a Ariane eu tinha ganhado neném, né, recentemente, eu liguei primeiro para a Daniele, contei, ela falou, mamãe, a senhora vem para casa agora. Aí fomos. Você estava segundo? Estava segundo. Chegamos lá, o Daniel tinha um amigo, né? Tem um amigo que também é urologista. Aí ele entrou em contato com esse amigo, contou tudo, e o amigo também atende nesse mesmo hospital. Ele foi e falou para o meu genro assim, falou, olha, eu vou dar uma olhada em todos os resultados, né, da dona Maria Madalena. E já era noite, né? Ele falou, e amanhã de manhã eu entro em contato com você explicando. Aí realmente, quando foi no outro dia de manhã, ele ligou para o Daniel explicando tudo, né? Falando que para ele, né, no caso dele como médico, ele impediria mais tais exames, né? E aí eu chorando e pedi a Deus que Deus me mostrasse um médico. Porque eu falei para ela, não, falei, bem, nesse médico que me deu, né, a notícia, eu não volto nunca mais, eu não faço cirurgia com ele. E ele fazia cirurgia para mim pelo caso, né? Eu não volto ele mais. Aí eu fui pedir a Deus para me encaminhar um outro médico, eu queria uma terceira opinião, né? E aí uma amiga minha foi e me falou, Madalena, procura um médico tal, ele é um dos melhores cirurgiões, né, no caso de câncer no rim aqui em Goiânia. Aí nós fomos, eu procurei, pagamos a consulta particular, a consulta cara na época. Aí fomos, ela não, eu e a Dani, conversar com ele. E
sentamos, levamos todos os resultados dos exames, né? Aí ele já foi explicar pra gente de uma forma assim totalmente diferente, né? Ele explicou, falou, olha, realmente, no caso da senhora, não tem como tirar sua parte do rim, a senhora tem que fazer uma cirurgia, uma nefrectomia total, né? Mas para isso eu pediria mais tantos exames, né, tais exames, e era o mesmo que o médico amigo do Daniel havia dito. Né? Aí passei assim por todos os procedimentos, e era na primeira semana da pandemia. Primeira semana da pandemia. E aí, quando estava com todos os exames prontos, ele falou assim, e aí a cirurgia com ele era particular. Aí fui, quando estava com todos os exames prontos, levei, aí a Daniela foi e perguntou para ele se não poderia adiar, né, porque era a primeira semana de pandemia e tudo. Ele falou, não pode, a cirurgia da sua mãe era para a semana passada. Ele foi e explicou, né, que era o melhor momento que tinha para eu fazer a cirurgia era aquele, né? Porque graças a Deus o problema estava no início, né, estava um tamanho assim, bem mínimo, né, então era aquele momento. E aí, graças a Deus, eu fiz a cirurgia, retirou por total, não foi preciso eu passar por quimioterapia, nem radioterapia, né? Não, só mesmo cirurgia, e eu faço acompanhamento, né? Porque toda pessoa que tem câncer ele tem que fazer um acompanhamento por 5 anos, né? Foi 2020? E foi 2020. Então, assim, eu faço esse acompanhamento, graças a Deus, todas as vezes que eu retorno, faço todos os exames, está tudo bem, né? Então, assim, graças a Deus, está indo bem. Mas, assim, eu rezo todos os dias, né, agradecendo a Deus por eu, né, ter dado tudo certo, e principalmente pelas pessoas que têm o câncer. Porque a pessoa que tem o câncer, Tânia, que já teve, né, o câncer é uma doença terrível. Né? Porque além dela destruir muito, né, o físico da pessoa, né, o emocional também acaba. Então a pessoa precisa assim, ter muita oração, ter muita fé para ela poder. É quase uma sentença, não é? Quase uma sentença. E infelizmente, né, hoje o câncer é uma doença que está assim, amedrontando as pessoas a cada dia. Né? Porque até, vamos dizer assim, até 10 anos atrás, era raro você saber que uma pessoa estava acometida pelo câncer. Né? E infelizmente hoje, a cada dia, né, você descobre inúmeras pessoas que estão, né, acometidas pelo câncer. Isso não é? Mas assim, mas você teve muita sorte, não teve? Tive muita sorte. Quer dizer, você passou alguns dias, assim, a gente sabe, com muita agonia, mas saber que tirou, não vai precisar fazer quimioterapia, não vai precisar fazer rádio, parece que já, eu acredito que dá uma certa aliviada, né, Madalena? E assim, na época, como eu te falei, foi um tratamento todo particular. Nossa, né? vocês já sabem muito. E assim, Tânia, e Deus coloca tudo direitinho na vida da gente. Né? Em março de 2019, eu fui convidada para uma palestra lá no Sicoob, uma palestra do Dia da Mulher. E eu fui. Aí lá, né, tivemos a palestra, né, teve aquele momento de confraternização. E aí lá eles aproveitaram o momento para apresentar o seguro, né, seguro de vida mulher. E aí eu achei interessante, né, tudo que foi mostrado sobre o seguro de vida mulher. Aí eu pensei comigo, falei, gente, eu sou mulher, eu vou fazer um seguro desse. E aí nós éramos, acho que umas 40 pessoas, né, 40 mulheres que participamos lá, né, da reunião. E só 2 fizeram o seguro, eu e uma outra. Né? Mas assim, eu fiz o momento, eu achei interessante a palestra, já vou fazer, fiz. Nunca imaginava que aquilo ia me ajudar tão em breve. Né? Isso foi no mês de março de 2019. Quando foi no mês de abril, quando eu retornei, né, porque a gente passa pelo acompanhamento, assistente social e tudo, né? Mas assim, eu nem lembrava mais desse seguro. E aí, passando pela assistente social, ela foi, me perguntou, falou assim, dona Maria Madalena, a senhora não tem nenhum seguro de vida? Nossa, Madalena. Falei, tenho. Aí ela foi e me deu todas as orientações. Sabe?
E aí aquele seguro me ajudou muito. Sério? Ajudou a custear? Sim. Então, eu hoje digo assim para todas as mulheres, porque muita gente fala assim, seguro de vida, só porque a maioria faz aquele seguro que vai cobrir quando a pessoa morre, né? Mas é importante a gente, toda mulher hoje, ter um seguro de vida que possa assistir a mulher enquanto vida, né? Enquanto vida. Porque nós nunca sabemos o dia do amanhã, né? E então eu falo assim, hoje, se me perguntar, eu digo para todas as mulheres a importância que é de ter um seguro de vida. Eu mesmo não sabia. É muito interessante. Eu acredito também que você possa, não está sabendo, não sabia, mas agora já é uma oportunidade, né, gente? É uma oportunidade. Não estou fazendo propaganda, não, né? Sim, lógico. Porque existem inúmeras empresas que oferecem os seguros, sim, né? E na época eu fui convidada pelo Cicobi, né? Então eu fiz o seguro pelo Cicobi. E foi de grande valia. Madalena, o que você acha? Isso, a sua fé te ajudou? Demais. Você segurou assim na mão de Deus com força. Primeiro foi Deus, segundo a minha vontade de vencer, e depois as orações minha, da família e dos amigos. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. E ali, antes, né, de eu passar por essa situação, eu sempre fui de rezar muito, né, de participar da missa, de ir à igreja, né? Então, assim, mas com essa situação, eu ainda me apeguei. Isso que eu ia te falar. Foi um divisor de água em sua vida, assim, em relação à fé? E aí, às vezes, quando você sente a fé um pouquinho fraca, você lembra desses episódios? Eu lembro dessa. Aí a fé se aumenta, né? Renova. Interessante isso. Interessante. E assim, eu tenho muito orgulho, Tânia, de dizer que eu sou uma mulher de muita fé e dizer que Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida. Quem tem Deus tem tudo. E para a gente ter Deus, a gente precisa da oração. Sim. A gente precisa da oração. Mas aquela oração que parte de dentro do coração. Né? Não só rezar, não só orar por orar. Né? A gente precisa, a fé, ela ajuda a gente a trazer a oração de dentro do coração. Né? E foi nessa época, né, quando eu estava me recuperando, né, da cirurgia, eu pensei, falei, gente, eu vou criar um grupo de oração. Nós estamos na pandemia, nós não podemos reunir, mas nós podemos rezar, né, pelo WhatsApp. E aí, naquela época, eu criei um grupo de oração só de mulheres, que tem o nome Unidas em Oração. Esse grupo tem 62 mulheres aqui em Crixás, né, que participam. Tem mulheres de vários lugares. Eu acho que eu estou num grupo desse. Ou é oração em Crixás, eu não sei. Não, você está orando por Crixás, que também participa. Tá. E esse outro grupo que eu criei, eu coordeno, é Unidas em Oração. Nós temos mulheres de Goiânia, Anápolis, Gurupi, Palmas, né? Brasília, muitas pessoas aqui de Crixás, né? Então, assim, pessoas da zona rural, né? Então, nós somos 62 mulheres que nós rezamos o terço todos os dias. Né? E cada mês eu programo, né, e preparo um terço diferente. Cada mês a gente reza um terço diferenciado. A gente reza esse terço todos os dias. A gente reza e posta ele no grupo no WhatsApp. O início da oração, o final da oração, né? E isso tem fortalecido muito todas nós mulheres que participamos do grupo. Porque lá nesse grupo a gente tem uma relação de pessoas enfermas, né? As pessoas sabem que a gente tem esse grupo e liga pedindo, coloca o nome de fulano de tal. Então a gente coloca, a gente reza muito pedindo por aquelas pessoas enfermas. E é tão interessante, Tânia, porque a gente recebe tantos depoimentos, né, de pessoas da família que ligam agradecendo, olha, as orações de vocês foram muito importantes, ajudou muito. Né? Então, assim, a gente se sente muito fortalecido na fé. Na verdade, não tem como negar, né, gente? Assim, a oração, Madalena, E além desse grupo, esse grupo eu criei e coordeno. E eu coordeno outro grupo de oração também, pelo celular,
Só que esse foi criado pela saudosa tia Lena. Inclusive, a sua mãe participa desse outro grupo, que a gente reza 100 Ave Marias uma vez ao mês, né? Todas as pessoas participantes desse grupo, né? Também é um grupo, assim, forte, porque a oração é muito forte, né? Também a oração, ela remove montanhas, né? A oração. Assim, e em que horas mesmo você organiza isso? Deus me dá horário para tudo. Isso é um tempo para ele, né, Madalena? Deus me dá horário para tudo. Inclusive, assim, tem vezes que as pessoas me perguntam, meu Deus, eu sempre admirei muito o saudoso Inácio Neves. Inácio, a gente sempre fomos muito amigos, né? E na época que eu participei do Lares, ele toda a vida, ele foi o sócio fundador do Lares em Crixás, ele foi o primeiro casal presidente. E Tinácio e Tchaíca, eu tenho eles assim como pessoas muito especiais na minha vida, né? Eles sempre assim nos apoiaram, estiveram presentes na vida minha, na vida de Alenon, né? E sempre Tinácio me convidava para as coisas. E eles chegavam e faziam o convite e falavam assim, não aceito você falar não. Pronto, não aceito. O tempo quem faz é a gente. Não fala porque você não tem tempo, porque tempo quem faz somos nós, né? E aí eu aprendi isso com ele, sabe? O tempo quem faz somos nós, né? Quando eu fiz o curso de pedagogia, Tânia, eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Aí você me pergunta, como você estudava? Eu tinha opção. Ou eu deitava 2 da manhã, ou eu acordava 4 da manhã, para fazer meus trabalhos, para estudar, né? E graças a Deus venci. Graças a Deus. Sempre quando eu vou em algum evento que você está, você talvez não acredite. Eu falo, gente, mas que maravilha que é. É muito bom a gente fotografar com cerimonial. Então, assim, a Madalena, eu acho que você não tem a formação de cerimonial. Não. Mas assim, mas ela é muito organizada. O aniversário dela é de 50 anos, do seu sogro, da Aninha agora. Gente, para o fotógrafo não tem nada melhor que organização. Pontualidade, isso é muito importante na nossa vida. Porque assim, nós gostamos de ser pontual. E é preciso, porque senão toda a culpa vai falar assim, nossa, por que tem atraso? Ah, é a fotógrafa que está enrolando. Então, e a Madalena, o último aniversário que eu cobri, que foi da Aninha, sim, graças a Deus sempre foram meus clientes. E aí eu cheguei, estava a Madalena, tinha muito tempo, e ela arrumando os mínimos detalhes lá, olhando o pessoal junto à decoração. Gente, vocês não estão entendendo que maravilha que é. Eu falei assim, eu preciso falar com a Madalena. Madalena, você precisa ser cerimonial. Você já pensou nessa possibilidade? Já. Pensei. E aí? Sim, eu já pensei, mas às vezes a gente pensa, né, e passa, né, vem aquela empolgação e depois passa, né? Mas assim, é um trabalho, Tânia, que eu sempre realizei para inúmeras pessoas de forma assim, voluntária também, né? Sim. E inclusive em Crixás, em Palmas, Goiânia, né? E graças a Deus eu sou uma pessoa muito organizada. Sim. Né? Sou muito organizada, sou muito exigente, gosto das coisas muito bem feitas, né? E eu gostaria também de aproveitar esse momento para dizer assim para você, acredito que eu posso dizer, né, que eu posso aproveitar o momento para dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Ô, Madalena, né? Como fotógrafa, né? A oportunidade de contratar você para realizar, né, trabalhos, né, de fotografias, eu fiquei assim muito satisfeita. Ai, graças a Deus. Eu falei assim, um dia eu vou ter a oportunidade de falar para a Tânia, e não só para ela, mas para muitas outras pessoas. Eu fico feliz. Muito feliz, obrigada. Mas assim, voltando ao nosso foco da nossa cerimonial, gente, assim, só para vocês entenderem, ela leva um script com toda a organização. Ellen, alguém está pensando em casar o ano que vem? Então já fica a dica. E ela organiza assim as fotos com os pais, as fotos com, sabe, todo o script. Isso ajuda demais, Madalena. Facilita então, muito, né? Todo casamento, se todo evento tivesse essa organização, não estou falando que nos outros não tem não. Sim. Mas assim, o perfeccionismo, isso é muito bom, gente. Ajuda a gente muito, muito nos roteiros, até depois no álbum mesmo. Você já chega e fala, olha, Tânia, como você já organizou tudo, então a gente segue aquela sequência que é maravilhoso.
quando a minha filha Daniela casou, não fui eu que organizei o casamento. Ela casou em Goiânia, né? Não foi ela. Mas quando a Ariane casou, foi em Crixás, foi eu que organizei tudo. Mesmo? Na última semana, eu contratei, né, uma cerimonialista de Crixás para estar assumindo para mim, né? Para estar recebendo, né, os prestadores de serviços e tudo, e a cerimônia em si lá na hora. Mas eu já passei para ela tudo. O que você queria? Tudo prontinho. Nossa, isso é muito bom. Então ela não teve trabalho nenhum? Não teve. Eu organizei tudo e passei, né? E assim, é algo que eu gosto muito, né? Eu preparo assim com muito carinho, né? Todos os mínimos detalhes. E graças a Deus eu tenho muita facilidade para estar organizando. A organização realmente é como a Dalina, não tem como, gente. Pode falar qualquer coisa assim, mas eu falo assim, se ela quiser trabalhar comigo, vamos ser uma super parceira aqui, ó. Porque ela realmente ajuda muito, muito. Sobre o amor que você tem por Crixás, como que é? Você tá lá em Betava, mas seu coração tá quentinho aqui? Sim. Crixás, Tânia, é a cidade onde eu nasci, cresci, né? Onde eu construí a minha família, onde eu adquiri a oportunidade, né, de conseguir a minha profissão como professora, né? Então, assim, meus pais, eles sempre tiveram um amor muito grande por Crixás e eu herdei isso deles, né? Eu sempre tive, assim, muita disposição para ajudar Crixás, né? Às vezes tem pessoas que falam, quando é época de campanha política, A, B, depois que o A ou o B ganha, né? Fala, vira o rosto e tal. Eu não. Eu acho assim que o cidadão, ele precisa servir o município, independente se quem ganhou foi o partido dele, que ele apoia ou não, né? E eu sempre tive, assim, a oportunidade de ajudar a Crixás, né? Eu nunca exerci nenhum cargo, né, assim, a nível de município, né, nenhuma função, mas naquilo que eu pude, de forma solidária, eu já ajudei muito Crixás, né? Principalmente na área da educação. Né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Crixás. Eu sinto muito, porque eu vejo, assim, que Crixás é uma cidade que tem uma certa dificuldade de desenvolver, né? Assim, oportunidade para os jovens. Crixás precisa oferecer mais oportunidade para a juventude, né? Hoje, Crixás, infelizmente, não tem um lazer, né, para que os jovens possam desfrutar disso aí, de repente deixar de lado aquilo que são as coisas negativas que influenciam muito, né? Vamos falar assim, abertamente drogas mesmo, né, Madalena? Que tá muito então, grave. assim, eu acho que Crixás tem condições de oferecer muito mais, né, para a população, né, Tânia? Não estou falando da administração atual. Eu não estou entendendo. Né? Eu tenho muito respeito pelos administradores atuais, mas eu falo assim, Crixás já tem, acho que uns 20 anos que parou no tempo, né, Tânia? Que, assim, não parou totalmente, mas... né, poderia, né, e tem condições de repente de dar um salto maior para o desenvolvimento. Sim, né? Eu acredito nisso. Que tem grandes empresas, né, que trabalham em Crixás, que podem, né, estar colaborando, né? O amor que a gente tem por Crixás, assim, eu acho que todo crixaense ama Crixás, ama. E a gente quer ver realmente Crixás desenvolvida e não falando sobre política, mas não tem como a gente viver numa sociedade sem tocar no assunto de política, né? Porque todos assim, nós precisamos da política. E na verdade, Madalena, a gente olha para trás, olha para o presente, olha para o futuro. Assim, e os jovens, realmente, o que eles têm, o que eles tiveram? Né? Então, assim, eu acho que tinha que ter um olhar, um despertar. Um olhar diferenciado. Tinha. Mas isso, Madalena, falta a gente estar cobrando. Eu acho que a sociedade precisa cobrar mais. Tinha que juntar um grupo de pessoas. E não só cobrar, mas sugerir também. Exatamente isso. E falar assim, vamos fundar aqui, fazer uma movimentação, mas não é, peraí, aquele candidato é o meu bem, então eu vou ficar caladinho. Não, não é isso. É juntar umas pessoas que querem o bem de Crixás. Então, eu não sei se seria não é um grupo que a gente fala, mas
tipo, algo relacionado a isso, para estar cobrando, para estar sugerindo, para estar fiscalizando. Eu acho que realmente precisa. Eu falo assim, que eu já colaborei com o Crixás, eu já participei como membro do Conselho de Sentença, né, por mais de 20 anos. Então, todas as vezes que tinha júri, eu era intimada e tal, né? E é um serviço voluntário, né? Mas é um serviço assim que acaba, sei lá, as pessoas que têm assim uma certa cisma, né? Às vezes acaba o psicológico ficando meio abalado. Eu mesmo participava, eu saí daquele. Pois é. Então, assim, eu trabalhei por muito tempo, né? Prestei serviço muito tempo, né? Como membro de conselho de sentença. Já participei de vários conselhos municipais em Crixás, né? Ajudei na fundação, né, da criação da Associação de Pais Autistas, né, de Crixás. Eu sou membro, né, da associação, apesar de que eu não estou atuando, porque eu não estou morando aqui, né, mas sempre que a gente pode, a gente colabora naquilo que pode, né. E através do Lions, eu já ajudei muito Crixás, né, através da igreja. Então, assim, e aí a gente vai criando esse amor pela cidade, né? E quando a gente cria o amor pelo município onde a gente nasceu, onde a gente foi criada, Tânia, a gente quer só o bem, né? E por querer o bem, é que a gente às vezes fica cobrando, né? Fica sugerindo, né? Para que o melhor aconteça. Né? Vamos junto de bate-bola? Eu vou falar, você vai. Uma definição sobre Deus. Deus é tudo na minha vida. E eu tenho certeza que na vida de todas as pessoas que querem o bem para si próprio e ao próximo. Alguém que você tira o chapéu? Eu tiro o chapéu para mim mesma. Tudo bem. Alguma decepção aqui em Crixás? Decepção em Crixás. Eu diria que decepção não. Né? Mas assim, desejo de que, de repente, assim, as oportunidades na vida da gente fossem outras, a gente teve, né? E continua tendo. Né? Uma alegria. Uma alegria grande hoje para mim. É saber que eu hoje sou aposentada, né? E estou tendo o privilégio de poder, assim, aproveitar da minha aposentadoria, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham a vida toda. Sim. E quando aposenta, aí vem uma doença, tudo, e a pessoa não tem o privilégio, né? E eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de trabalhar muito, conseguir a minha aposentadoria pelo Estado. Passei por um momento difícil na vida, que foi a questão do câncer, né? E Deus está me dando a oportunidade de viver cada dia melhor, né? Cada dia melhor. Porque uma das coisas assim, que me leva a ter uma grande paixão por Crixás, Tânia, porque a grande maioria das pessoas que aqui moram são pessoas muito acolhedoras, muito acolhedoras. E o Crixás Ensinato mesmo é isso. Ele é assim, porque hoje tem muita gente que não é de Crixás, então que está passando uma temporada, mas daqui a um tempo vai embora. E mas fica são gente... pessoas muito bem recebidas, Sim. né? E que quando vão embora de Crixás, sentem assim, agraciados. Né? Eu acho que Crixás, ela é realmente diferente. Eu acredito muito nisso. E assim, mas Deus molda muito o coração das pessoas e tudo vai melhorando, né, Tânia? Eu hoje posso falar um pouquinho também de Rubiataba, só finalizando rapidinho. Né? Rubiataba também é uma cidade acolhedora. Né? Eleanor e eu fomos muito bem acolhidos lá, principalmente pelas pessoas, né? Pelos paroquianos lá de Rubiataba. Né? Nós chegamos, a gente já foi, assim que nós chegamos, nós fomos convidados para participar do SCC, né? Que é o grupo da Igreja Católica. SCC é Encontro de Casais com Cristo. Né? É um grupo destinado assim, para ajudar os casais, né? No fortalecimento familiar. E ali, o encontro, quando a gente participa do primeiro encontro, nossa, é uma transformação para a vida da gente. Então, nós tivemos o grande privilégio de sermos convidados, né, para participar do SCC, porque não é assim,
não é um casal querer participar e ele ter a oportunidade de participar. Ele tem todo um critério para ele, né, ele entrar, para ele fazer parte, né? E nós tivemos esse privilégio, né, de participar, de estarmos participando, né, continuamos participando. Estamos participando ativamente lá na igreja, né, ajudando. E assim, e o povo lá é muito acolhedor. Fomos muito bem recebidos lá no Lions, né, os companheiros assim, atenciosos, né, companheiros mesmo, né. Lá na escola, nossa, minha gratidão é profunda, né, pela escola onde eu trabalho lá. Como o pessoal lá são receptivos, né? O grupo gestor, as colegas professoras, as colegas, né? As demais colegas de trabalho lá. A gente chega lá é como se a gente estivesse chegando na família mesmo, né? Uma família de coração. Né? Você se sente muito em casa. E assim, sinto muito em casa. E para mim está sendo uma experiência muito louvável. Porque aqui eu trabalhei 23 anos com educação de jovens e adultos. E lá eu estou na educação infantil. Trabalhando com criancinhas de 4, 5 anos. Sério? Né? Então, assim, mas eu estou amando. Meu Deus. Apesar, assim, de ser totalmente diferente, né? É um novo aprendizado, né? São desafios, né, a cada dia. Mas, assim, estou gostando muito e graças a Deus está dando certo. Que bom, Pamela, eu fico muito feliz. Você tem alguma coisa que você quer falar? Alguma mensagem? Esse espaço é para você. Eu só quero agradecer, primeiro a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, depois a você, né, por esse convite, e dizer assim que mais uma vez eu parabenizo você, né, pelo seu trabalho como fotógrafa, parabenizar por esse trabalho, né, esse projeto que você está desenvolvendo, que eu achei interessantíssimo, né, desde o primeiro episódio que eu assisti, né, assim, eu acho muito interessante, porque são oportunidades valiosas que você está dando ao povo de Crixás, né, Tânia? Quantas pessoas gostariam de expor a sua história de vida e nunca tiveram a oportunidade? E você está dando essa oportunidade, né? Então, assim, que Deus continue dando você muita saúde, né, muita sabedoria, para que você possa estar contribuindo com o Crixás sempre mais. Né? Porque eu tenho comigo que esse trabalho seu aqui é um trabalho assim que você consegue contribuir muito com o povo de Crixás. Mostrar a história, né, do povo de Crixás. Né? O legal que a gente está recebendo feedback, eu, tantas meninas que trabalham comigo assim, nossa, eu estava passando por tanta dificuldade, aí eu vi o depoimento, então assim, me deu força, sabe? E isso é importante. E parabenizar assim também a sua equipe, né? Porque você não faz nada sozinho, né? Nós não fazemos nada sozinho. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente depende do outro, né? E eu achei muito interessante quando na entrada você me disse que você tem todo esse carisma, esse tempo assim de ter o tempinho reservado para você, para suas, né, pessoas que trabalham com você. Isso é muito importante, porque isso torna o trabalho de vocês prazeroso a cada dia, né? E o recado que eu deixo, né, para o povo de Crixás, né, é que procure amar Crixás da melhor forma possível, mas amar de forma também responsável, né, ajudando naquilo que puder, fazendo aquilo que puder, né, porque tem aquele ditado que diz, ninguém ama aquilo que não conhece, né, e a gente precisa conhecer para a gente amar, né? E eu amo Crixás porque realmente eu conheço, né? Não conheço tudo de Crixás, mas conheço boa parte, né, da história de Crixás. Né? 90% você conhece. Então, assim, esse é o recado que eu deixo, né? E que você continue com esse seu trabalho, né? Porque ele está trazendo, assim, oportunidades e alegrias, né, para muitas pessoas. Quando você me convidou, eu pensei algumas vezes se eu iria aceitar ou não, né? Mas depois eu falei, por que não aceitar? Né? Vou aceitar sim. Não, e eu estava E Deus vai ajudar que vai dar tudo certo. E já deu, né? Muito obrigada, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por te abençoe. abençoado. Você e sua família.
Então, gente, é sobre isso. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E se você gostou, inscreve no nosso canal, dá o feedback aqui para Madalena. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Até a próxima!